Bom, boa noite a todos. Estamos mais uma vez, reunidos para estudarmos a Box, a Bíblia Original Codex. Já vimos aí os capítulos de 1 a 19, do Evangelho de Mateus. Hoje vamos ver o capítulo 20 e parte do capítulo 21. Antes de iniciar a leitura, cantarmos uma canção. Firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Só para reforçar, aquilo que o pessoal insiste em bater na tecla, não podemos deixar de congregar. Mas não há necessidade, de estarmos em um prédio específico. Congregar é estar reunidos, Só mais um momento, gente, já vamos começar a leitura do capítulo 20. Bom, vamos lá então. Mateus, capítulo 20. Depois de perguntarem ao mestre quem seria o maior, receberam dele o ensino de que deveriam primeiro se preocuparem em entrar no reino, e que os que são menores, pequeninos, na terra, serão maiores no reino. Os que diminuem, desprezam, julgam, condenam, separam, se isolam, esses, se entrarem no reino, então serão os menores.
É por isso, né, que eu comentei antes da gente dar continuidade, que apesar da gente ter ficado focado, né, na questão de quem vai entrar, quem não vai, quem vai chegar primeiro, quem vai chegar por último, essa discussão vai continuar agora no capítulo 20, tá? Os discípulos, ainda sem entender, ouvem atentamente a continuidade do ensino. Vamos falar primeiramente sobre os trabalhadores da vinha. Pois o reino é também como um proprietário, que saiu de manhã cedo para contratar novos empregados. Disse aos interessados que pagaria 1 denário por dia e os enviou para a plantação de uvas. Às 9 da manhã, ele saiu e viu alguns desempregados na praça. E disse: Venham trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o justo. Eles aceitaram e foram para a vinha. Ao meio-dia, convidou outros. Às 3 da tarde, outros. De delta em delta horas. Contratava mais empregados. Às 5 da tarde, encontrou alguns desempregados e perguntou: Por que vocês estiveram aqui sem fazer nada o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Eles responderam. Antes da gente continuar, observem que começou, né, às 6 da manhã, aí às 9 enviou mais um grupo, meio-dia e 3 da tarde enviou novos grupos para trabalhar na vinha, né? E aqui está faltando apenas 1 hora para completar 6 horas da tarde. Ele envia mais um grupo para trabalhar das 5 às 6, né? Apenas trabalhar na última hora. E então responderam, né, esses que foram chamados para trabalhar às 5 da tarde. Vão vocês também trabalhar. Quer dizer, os que estavam às 5 da tarde, né, parado, ele também disse, né, vão vocês também trabalhar. Ao encerrar o dia de trabalho, o empresário disse a seu gerente: Chame os trabalhadores e pague o salário, começando com os últimos contratados, terminando nos primeiros. Vieram então os contratados das 5 horas, das 3 horas e do meio-dia, e receberam 1 denário cada. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas receberam o mesmo valor, 1 denário pelo dia de trabalho. Frustrados, foram se queixar com o proprietário. Estes homens trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor deu o mesmo salário, sendo que nós trabalhamos o dia todo? Trabalhamos muito mais, enfrentando o calor do dia, ao que o empresário respondeu: Amigo, não estou sendo injusto com você, pois concordou em trabalhar. Lá atrás ficou combinado que o pagamento seria 1 denário, né, pelo dia de trabalho. Então aqui, ó, para relembrar, disse aos interessados que pagaria 1 denário por dia
e os enviou para a plantação de uvas. Bom, aí as 9 já é outro grupo, tá? Por 1 denário eu decidi que vou dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Eu posso fazer com o meu dinheiro o que eu quiser. Então aqui a gente vê só no início, né, que o combinado é 1 denário. E ele decide pagar 1 denário tanto para quem trabalhou o dia todo, que é o combinado, quanto para quem trabalhou apenas 1 hora, né? Aqui a gente vai ver, né, claramente a questão aqui da matemática, do acerto de contas, né? Ó, vejam aqui a matemática de Deus: galardão, pagamento, remuneração, acerto de contas. Você está com inveja ou com raiva porque sou generoso? Assim também os pequeninos inocentes que não sabiam da Opus Dei, obra de Deus, serão os maiores e primeiros do reino. Então aqui Jesus está deixando claro, né, que em relação àquela discussão, quem será maior, quem será o menor e coisa e tal, Jesus está dizendo o seguinte, que os últimos que se consideram menores, né, por serem desprezados, por serem desprezados, injuriados muitas vezes, né, por eles não terem a mesma crença, o mesmo entendimento, coisa e tal. Enfim, eles serão considerados maiores e chegarão primeiro, né? E os que souberam da verdade por primeiro e se engrandeceram com inveja e sem amor, serão os últimos a chegar, se chegar, e serão menores, né? Então aqui Jesus ele associa os primeiros com os maiores, né? E os últimos com os menores, ou seja, quem chegar primeiro vai ser maior e quem chegar por último vai ser menor, se chegar, se vencer, né, a segunda instância. Uma um estágio, né, intermediário, um estado, na verdade, intermediário entre essa vida aqui, né, essa vida holograma e a eternidade, vamos dizer assim, né, a imatéria. Revelare. O Criador está dizendo que o povo religioso terá uma segunda chance. E se passarem pela rehologramação, entrarão no reino como menores. Veja que ele deixa claro que a liderança não será poupada, mas o povo religioso que condena e diminui os demais pagarão na prisão. E poderão, né, chegar depois se vencerem a segunda instância. Então, para a liderança religiosa que conheceu a verdade e manteve leigos os fiéis, não haverá perdão, mas para aqueles que permaneceram fiéis a seus líderes, haverá segunda chance. A verdade é como o sol do meio-dia. Quem se aproxima dela está correndo um sério risco de se queimar. Os que são de bem
serão refinados, né, pelo fogo, pela verdade. Mas os que são de mal serão incinerados. Vou pedir agora para o professor João dar continuidade. Tá. O pedido de Tiago e João. Subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde eu serei entregue à liderança religiosa e aos mestres da Bíblia. Eles me condenarão à morte, me entregarão ao povo para eu ser humilhado, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia voltarei. Então aproximou-se do mestre a sua tia Salomé, mãe de Tiago e João, os principais depois de Pedro, ao se prostrar, disse: Mestre, Sim, entrou agora. Jesus disse: O que você deseja? Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Nepotismo no reino? Será, hein? É. Você pede isso por ignorância. Por acaso vocês 3 podem beber o cálice que eu vou beber? Tiago, João e a mãe de Salomé responderam: Podemos. A mãe Salomé. E a mãe Salomé respondem. Ok. Pode continuar. Pode continuar? Sim. Jesus replicou: Vocês beberão do meu cálice. Jesus se referia ao fato de que também seriam mártires. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda é algo que já está decidido. Estes lugares pertencem aos que vencerem o mundo. Crivo. Os outros 10 discípulos ficaram indignados com Tiago e João. Vendo isso, o mestre os chama e diz: Ouçam, no mundo, os homens do sistema político e religioso dominam seus próprios irmãos humanos. Mas entre vocês não será assim. Ao contrário, quem quiser ser grande precisará por muito tempo ser primeiro servo. Quem quiser ser o primeiro deverá por muito tempo ser escravo. Se eu mesmo não vim aqui para ser servido, mas para servir e ser escravo, dando minha própria vida, quem vocês pensam que são? Né? Uhum. Ok, João. Obrigado. Eu vou pedir para a professora Sheila dar continuidade. Pode ser, Sheila? Sheila? Bom, depois eu peço então para Sheila. Professor Rafael. Oi, tá me ouvindo? Sim, Ai, vai, tá bugado o negócio aqui, viu? vamos, Tá vamos me fazer ouvindo? vamos fazer uma tentativa aí. Tá ouvindo? Não, é porque eu não tô conseguindo ver vocês. Eu não tô conseguindo ver vocês. Não, tranquilo. Passa a vez, por enquanto. Tá, perfeito. Ju? Mas isso de não ver, também não estou enxergando, só ver na tela ali as letras, mais nada. E só ouvindo daí. Os 2 cegos de Jericó. Ok. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus.
2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus estava passando por ali, gritaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Muitos pediram para que eles se calassem, mas eles gritaram ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus para os chama e indaga: Qual é o desejo de vocês dois? Senhor, desejamos enxergar. Jesus toca nos olhos dos dois. E imediatamente, como todo milagre verdadeiro e eles recuperaram a visão. Com os olhos abertos, começaram a seguir Yashua. Ok, Ju. Bom, gente, então aqui encerra, tá, o capítulo 20. E eu vou abrir aí para participações até por volta de 8h10, 8h15 mais ou menos. E aí a gente vai encerrar as participações para fazer a leitura do capítulo 21, ok? Podem ligar os microfones para estar participando. Ainda que mude um pouco, né, algumas expressões, né, se a gente for fazer uma comparação aí com aquilo que está escrito na BS, né, na Bíblia Sagrada, a gente consegue perceber claramente, né, que haverá um estado intermediário entre essa vida aqui, né, holograma, crivo, e a eternidade e matéria, paraíso, jardim do Éden, né? Então, a gente vai tocar nesse assunto e vai ter gente que vai falar, né? Mas tá na Bíblia, né? Que o homem está definido, né? Em outras palavras, que o homem viveria apenas uma vez, vindo depois disso o juízo, vamos dizer assim, né? Tem uma passagem lá em Hebreus. E, de fato, está correto, levando em consideração que vida como essa aqui no crivo realmente vai ser só ela mesmo, né? O contexto aí de segunda instância, de estado intermediário, ele só existe mesmo, né, por causa da misericórdia do Criador em relação àqueles que acreditaram, né, estar na verdade, mas permaneceram aí no contexto de verdade relativa, né, seguindo aí uma liderança. O som tá ruim. Seguindo aí uma liderança que os enganou, né? Pessoal, vamos lá, vamos participar. Boa noite a todos. Boa noite. O que me chamou a atenção, uma das coisas, né, que me chamou a atenção é que, como a questão do amor ao próximo, de não desprezar o próximo, pesa, né? Uhum. Aquela parte lá que falou que diminui os outros se você não se acha melhor do que as pessoas.
você vai passar pela prisão e vai chegar no reino como menor. Eu achei muito interessante isso, né? Sim. E os que seguem os líderes religiosos, a pena deles vai ser menor do que aqueles que desprezam seu próximo. Sim. Não sei se eu me expressei direito. É isso aí mesmo, João. Achei Apesar muito rica essa passagem. Apesar de estar acompanhando as coisas que é os trancos e barrancos, porque eu estou cheio de problemas técnicos, mas é o que você falou, é o que você falou. Na verdade, tudo se resume quando Jesus, na parte que Jesus está conversando com os discípulos, e depois de ter dito que vai ser crucificado, aí os discípulos vêm, no caso a mãe de Tiago e João, né? Ela vem com o negócio de querer barganhar posição no reino, né? Para você ver que mesmo seguindo Jesus, eles ainda tinham problemas com ego. Aí o que é que Jesus fala? Rapaz, quanto a posição não compete a mim, mas se vocês realmente querem estar numa posição maior, vocês têm que assumir ser batizado com o mesmo batismo que eu vou ser batizado. E qual era o batismo que ele ia ser batizado? A cruz. Morrer na cruz. Aí ele vai e fala, né? Que nas nações, as pessoas que querem ter posição. Vê aí a briga de poder por causa de política, por causa de posição política. Sim. Por causa de poder, né? Nem por causa de dinheiro em si, mas por causa de poder. Aí Jesus fala, mas entre vocês não é assim que deve acontecer. Mas aquele que quiser ser o primeiro, que se torne escravo de todos, que se torne servo de todos. Porque Jesus ele veio para dar esse exemplo. Ele deu a vida dele e ele se posicionou como escravo com o objetivo de resgatar muitos. Então, aquele que quiser ser o maior no reino, ele tem que ser o que mais serve entre todos. Com certeza. E aí ele vai colocar essa questão, né? Os religiosos brigam por poder. Vê hoje, eu estava discutindo hoje com um adventista, amigo meu, e eu disse, bicho, a tua organização, ela parece um exército, porque, pelo amor de Deus, nunca, uma hierarquia medonha. Conferência geral, aí vai descendo, aí vem as conferências estaduais, as conferências nacionais, as conferências estaduais, até chegar às congregações. E dentro da congregação tem o pastor, tem os anciãos, tem os diáconos, tem os leigos e tem o mesmo que não é nem leigo. Ou seja, é uma briga de posição, não é uma briga para servir. Não é uma briga para servir, é uma briga para exercer posição. É uma briga para quem quer ser o maior. Isso. Então, é a mesma coisa. Só que quem é que vai entrar no reino? São os pequeninos, são os desprezados, são os menores, são os humilhados. Essa é a grande questão. Fala, Miriam. João. O engraçado, o engraçado dos pequeninos, né? Nesse capítulo aí, por exemplo, né? Dos dois cegos, né? Se eu não me engano é dois, né? Eles são escória da sociedade. Se hoje em dia tivesse, vamos dizer assim, bem, né? Mas hoje em dia, se Jesus estivesse aqui, esses seriam rejeitados também, né? E são, né, na verdade. Entendeu? São escória da política, da religião. Perfeito, João. Perfeito. Boa noite. Boa noite, meu anjo. Atrasei, eu atrasei um pouco, porque eu estou com a minha filha, meus netos estão aqui desde ontem. Ah, maravilha. E aí a atenção tem que ser dobrada, tudo. Agora eu pude me separar um pouquinho para me reunir com vocês, mas eu consegui estudar os dois graus
eu queria falar um pouquinho aí do que completar o que o Rafael estava falando. Pode falar. Sobre a questão dos religiosos, que eles querem dominar as pessoas. E nós saímos do sistema, né? Nossa consciência se abriu, conhecemos a verdade absoluta e saímos do sistema. Mas nós precisamos muito fazer com que não seja somente a teoria desses ensinos tão absolutamente necessários para a nossa ida ao reino. Sim. Porque da teoria nós entendemos bem. Se nós fôssemos colocar qualquer um dos irmãos que estão aqui para fazer comentário acerca da teoria em que o Rafael está sobre o poderio, né, dos religiosos sobre as pessoas. A teoria é maravilhosa, nós compreendemos, mas nós precisamos ter cuidado com a prática. Sim. Porque não pelo fato de nós termos entendido e agora fazemos parte da filosofia X como ideal, como algo metafísico. Isso também, só por compreender, também não nos dá acesso ao reino ainda. Porque a prática é muito difícil. Nós vimos nessa ocasião, onde a mãe de João e Tiago pediu privilégio para que seus filhos, olha só, pediram privilégio para que seus 2 filhos sentassem nos 2 melhores lugares, um à direita e outro à esquerda. Não é um ego pequeno, mas é um ego muito grande. Sim. Muito. E nós vemos, meus irmãos, quantos disputam lugares ao lado do Áquel? Ixi. Quantos querem uma participação mínima com ele? Ainda que seja uma foto, ainda que seja uma participação no programa dele. Será que todos que vão ali, nas escolas, lá ao vivo, vão mesmo interessados em dar alguma coisa? Ou se vão, não estou julgando, né? Deus é quem sabe. Mas será que alguns não vão, ao invés de estar dando, está querendo algum tipo de privilégio, postar no Instagram, no Face, que esteve lá? É só uma interrogação, viu? Porque eu tenho visto. Reflexão. Eu tenho visto que os principais ensinos de Yahshua não são fáceis de serem vividos. E nós, muitas vezes, estamos ensinando isso como se já estivéssemos no topo da montanha. Não estamos, não, viu? Sim, estamos no processo. Nós precisamos avaliar isso. Sim. Para mim, esses ensinos do reino são os fundamentais da minha vida. O amor, a misericórdia, a compaixão. O ego, ele não pode nem existir mais. E nós falamos do ego, falamos, mas será que nós estamos trabalhando para que ele morra?
para que ele seja totalmente destruído. Eu estou falando isso, olha, é por mim. O meu dedo está apontado só assim, ó. Porque eu temo e tremo diante dessas verdades. Eu queria fazer essa colocação. Maravilha, muito bem. Muito bem colocado aí. Realmente a gente precisa se policiar, né, nesse sentido. E realmente é uma excelente reflexão, né? Excelente reflexão. A gente precisa avaliar, né? Não só a questão toda teórica, né? Não basta apenas a gente despertar, né? Para a verdade, para a coerência, mas a gente precisa realmente avaliar aí até que ponto a gente está praticando isso, né? Isso que temos aprendido. É que às vezes a gente pode até dizer que já saímos da religião, a religião saiu, mas a religião não saiu de dentro da gente, porque se a gente ainda tem ego suficiente para pensar em poder ainda, em querer uma participação de qualquer coisa, passar por cima do outro, então isso que significa que então, nós não saímos da religião ainda, não saiu de dentro de nós ainda. Sim. Ele está dentro de nós ainda. Então, outro ponto que eu achei interessante foi ali a justiça do Criador, né, com os trabalhadores, né? Sim. Até da última hora, ele pagou o mesmo valor, mesmo que ele trabalhou 1 hora e os outros trabalhou mais, mas a recompensa do trabalhador, né, o que ele foi dito no começo foi um denário. Sim. Então, assim, ele pagou, mesmo que um trabalhou pouco ou trabalhou mais, mas a recompensa será a mesma. Sim. Para todos aqueles que realmente fizerem, né, dentro daquilo que foi proposto, né, foi chamado para fazer. É que nem, eu digo assim, é que nem os dons. Muita gente tem dons, tem 5 dons, 6, até mais, mas às vezes alguém, uma pessoa só tem um, às vezes aquele um dele é que ele vai elaborar e vai dar. Então, se eu tiver um dom só e alguém tiver mais, então, mesmo assim, eu trabalhando pouco, eu vou receber a mesma recompensa que os outros também. De qualquer forma, porque eu estou trabalhando na mesma intensidade e dimensão, né? Que todos também estavam trabalhando. Perfeito. Foi pouco a hora. Pode falar, Lília. Então, ao meu entender, essa passagem mostra justamente isso que a Sor falou, né? Muitas vezes, muitos vão ser chamados para trabalhar, né? Uns vão trabalhar pouco e vão receber, acho que pela intenção também do coração, Sim. que Deus vai ver, né, de cada um. Sim. E vai receber talvez o mesmo daqueles que trabalhou muito, mas às vezes não significa esse que trabalhou muito que tem intenção boa. Aí muitas vezes eu chegar diante do Criador e vai dizer, mas Senhor, eu trabalhei, como o empregado falou, né? Mas Senhor, eu trabalhei muito mais do que o fulano que trabalhou 1 hora. Ele está recebendo o mesmo que eu. Mas a intenção do coração, né, que Deus conhece, que vai ser julgada. Sim. Muito bom, perfeito. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Sim. Eu não sei se o papai falou, mas essa primeira parábola, a parábola dos lavradores, dos trabalhadores, que trabalham 1 hora, ela está diretamente ligada com a passagem lá do jovem rico. Porque ali ele está explicando aquele negócio que Jesus falou, dos primeiros serão os últimos e dos últimos serão os primeiros. Então,
na parábola dos trabalhadores, ele não está falando de salário. Ele não está falando de salário. Ele não está falando de trabalhar para ganhar. Onde ele vai falar disso é na parábola dos talentos. Na parábola dos talentos. Aqui ele está falando que não importa a hora que você trabalhe. Não importa a hora que você trabalhe. O que importa é que você trabalhe. O que importa é que você trabalhe. Não importa se você trabalhou por 1 hora, não importa se você trabalhou o dia inteiro. Mas o grande mérito é entrar no reino. Sim. Os que trabalham entram no reino. Porque a recompensa, esse denário, é o reino. Ou seja, quem está colocando a pessoa ela acha, eu trabalhei minha vida inteira para Jesus, passei minha vida inteira trabalhando para Jesus. Eu tenho 50 anos de crente. Entendi, é justamente isso. Mas se você se é vencedor do reino, você vai entrar por último. No sistema. Tem. Mas se você, mas você é o camarada que tipo. Você conhece que você fala comigo. Continua, professor Rafael. Sim, é que eu pensei que alguém estava falando. Já uma pessoa, tipo, tem pessoa que chega aqui dizendo, eu queria ter conhecido antes, eu queria ter conhecido a filosofia antes e tal e tal. Aí beleza, essas pessoas é 1 hora. Mas se nesse tempo que ela entendeu, ela trabalha e ela realmente vive aquilo que a Miriam falou, que a professora Miriam falou, ela vai entrar no reino primeiro. Sim. Ela vai entrar no reino primeiro. Então não está falando de trabalhar para merecer o reino. Está falando de trabalhar. Exatamente. O trabalho é uma condição. No latim, sine qua non. Para quem já viu lá que eu falar essa palavra, sine qua non significa essencial. É uma condição essencial para entrar no reino. Não trabalham, não entram no reino. E o que a Lília... Posso falar? Só um minutinho. O que a Lília falou aí é importante também, né? Não basta também apenas trabalhar. A gente tem que ver qual que é a intenção do coração, né? E é isso que importa para o Criador. Fala, Francisca. Bom, exatamente. Bom, aí também foi ressaltada a inveja, né? Daqueles que trabalharam mais e ganharam, e acharam que não era justo. Também que houve a justiça, né? Que foi feita para aqueles... O que havia combinado no início, né? Exatamente. Se aquele que trabalhou o dia todo combinou 1 denário perante aqueles que trabalharam só 1 hora, que ganhou a mesma coisa, foi o combinado, né? Sim. Foi o combinado. E se a pessoa ela acha que por ela trabalhar mais ela vai receber mais, ela não ficou assim. O foco dela não era apenas em trabalhar, em servir. Estava preocupada com recompensa também, né? Exatamente. E outra coisa, pessoal... Isso não pode acontecer, não é? Sim. Fala, Ju. Uma coisa... nós todos somos dotados de dons. Então, somos indesculpáveis, né? Ou seja, se eu não tenho um dom de uma coisa, eu vou ter de outra. Mas nós precisamos o quê? Laborar nesse dom que a gente recebeu. E os dons são o quê? Habilidades, né? Então, na minha habilidade, eu preciso plantar essa habilidade no reino, né? Em prol do reino. Perfeito. A questão também, com relação a isso, é que todos que nascem possuem dons, todos possuem dons. Sim. O que acontece é que muitas vezes as pessoas pensam que dom é só aquilo que ele pode fazer para que o público veja, para que seja colocado no Instagram, para que seja colocado no Facebook, para que seja colocado no outdoor. Mas nós podemos desenvolver dons onde não seja colocado em público,
Eu falo em público de uma forma que alcance pessoas como uma televisão, como um Instagram, e pelo fato de o meu dom, vamos dizer, não atingir milhares e milhares de pessoas, às vezes a pessoa não põe em prática. É verdade. Então, essa pessoa acha muitas vezes que não tem dom. Porque para mim existe um dos dons, para mim existe um dos dons que é o maior dom que eu conheço, que é citado nas Escrituras, que é o dom de socorro. E o dom de socorro não é divulgado, porque ele socorre na hora. É alguém que de madrugada sente uma dor e não tem ninguém que possa lhe dar um remédio, que possa lhe levar num posto, e liga para alguém que está dormindo, acorda esse alguém e diz, por favor, eu estou passando mal. E a pessoa se levanta na chuva, na trovoada, bota um sapato e sai correndo para dar um remédio para aquela pessoa, para levar aquela pessoa no pronto-socorro. No outro dia vai na casa dela, saber se ela está bem, precisa de fazer comida, se precisa de dar um banho, se precisa ficar com suas crianças. Então essas coisas não são divulgadas porque ninguém filma. Sim. E esse é o maior dom. É o dom que ninguém quer, porque ninguém vê, ninguém aplaude. São raríssimas as pessoas que têm alguém para contar. Que eu posso ligar para alguém que vai me socorrer nessa hora tão inoportuna. São raras as pessoas. As pessoas têm até medo. Verdade. Porque acham que vão incomodar. E às vezes elas preferem morrer sozinha, ou sentir dor até amanhecer o dia. E não tem coragem. Por quê? Porque a humanidade, até os ditos cristãos, eles entraram em uma religiosidade tão terrível. Mesmo nós do ex, e nós não compreendemos essas coisas. Então, o dom da caridade, o dom de socorro, é um dom que nós deveríamos pedir a Deus se não tiver. O dom de servir, né? Servir com o coração, com a alma. Esse dom de socorro ultrapassa o dom de servir. É verdade. Porque alguém pode servir, mas servir numa hora oportuna. Sim. O dom de socorro, ele serve numa hora inoportuna. É você deixar de fazer até alguma coisa por você mesmo. Dizer assim, eu vou cancelar esse programa. Eu acredito que quem já tem o dom de servir, ele já socorre por si só. Porque quem gosta de servir, em qualquer momento ele vai socorrer quem precisa. Exato. Nós só precisamos fazer aí, era um adendo, com relação ao dom de servir. Né? Porque servir, existem diversas motivações para alguém servir. Então, nem sempre nós podemos conciliar o dom de servir com o de socorro. É igual a motivação desses primeiros contratados, que alguém falou aí que eles tiveram inveja, tiveram ganância, né? Ficaram enciumados porque trabalharam mais do que os outros. Porque quando nós servimos e quando servimos pelo dom do socorro, nós não estamos esperando receber nada de volta, nada. Com certeza. Quanto mais acrescentar inveja, sabe, ciúmes, despeitos, nós não estamos esperando receber nada em volta. E outra coisa, o dom de socorro também, ele alcança
qualquer pessoa, seja ela quem for, pode ser um do bem, pode ser um que não seja do bem. Por quê? Porque ele tira o sono, porque ele tira o apetite, porque você não consegue fazer nada enquanto você não resolver aquela situação. É algo que talvez anule a nós mesmos. Verdade. As pessoas são acostumadas a servir, mas elas são acostumadas a servir, por exemplo, daquilo que muitas vezes está sobrando, do seu tempo que não é incômodo. Até tal hora eu não sigo, mas depois de tal hora eu não sigo mais. Se isso que eu vou fazer for me faltar, eu não faço. Então, vai além disso. E essas coisas que eu estou falando, eu acredito que, assim como o professor Akel, ele ensina sobre Zaqueu, né? Essas coisas que eu estou falando são coisas que chamam a atenção do Criador. Deixa eu só dar um exemplo para ver se cabe dentro do que a senhora está explicando. Eu trabalhei numa área de servir, né, o próximo, diante do meu dom e do que eu formei, assistência social. Então, teve um momento que eu fui fazer uma visita para uma pessoa, né, que tinha ido procurar gente, que estava precisando de alimento. E aí eu fiz a visita para constatar se realmente estava precisando, e eu cheguei lá, esse senhor realmente precisava muito, básica e de mais coisas. Ele tinha 86 anos, ele foi assaltado e ainda queimaram a casa dele com tudo que tinha dentro. E ele não tinha ninguém aqui na cidade, ninguém da família dele de sangue para que pudesse, né, ajudar, eu entrar em contato para ajudar. E aí eu o meu trabalho e não tinha. Eu conversei com a minha coordenadora, expliquei a situação para ela e ela disse que não tinha cesta básica. Não tinha cesta básica e que tinha que esperar, como os outros, o dia certo da cesta chegar. Só que, como eu tinha visto a realidade dele, eu me coloquei no lugar dele naquela situação e fiquei desesperada, porque eu pensei, ainda falei para minha coordenadora, eu falei assim, gente, como que pode não ter uma cesta básica? Isso aqui tem que ter, né? A gente trabalha num local onde a gente tem que ajudar o próximo. E eu já vi outras situações menos tão urgentes, que eles se reuniram entre eles ali, fizeram uma vaquinha, cada um comprou alguma coisa, montou a cesta e deu para a pessoa. Mas nesse caso, não sei porquê, né? Talvez não tinha sido interessante para eles não fizeram isso. E eu vim para casa e fiquei angustiada com aquela situação. E eu fiquei assim muito triste mesmo. Me coloquei no lugar dele, eu pensei, meu Deus, como que pode? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer além do que eu já tentei fazer? Você foi testada, né? Aquilo ardeu meu coração de uma forma assim, muito assim, que eu não consegui ficar em paz. Eu até chorei, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e o meu marido chegou em mim e falou, Lília, o que aconteceu? Eu falei assim, eu tenho que pôr isso pra fora, porque eu não tô aguentando mais. Aí expliquei pra ele a situação, ele viu a minha angústia, ele falou assim, não, vamos ali então no mercado comigo. Isso já estava anoitecendo. Aí eu já fiquei feliz, né? Porque eu falei, não, você vai me ajudar então a comprar a cesta? E ele, não, vamos lá então, que daí eu faço a cesta, a gente leva lá hoje, porque eu vi a situação dele e realmente precisava. Falhando. Aí fizemos a cesta, compramos além do que a cesta básica, né? Normal que o governo dá. Comprei carne, comprei verdura, comprei tudo que ele precisava, e ainda também os remédios que ele precisava. E aí cheguei lá à noite, chamei, a vizinha tinha falado que ele tinha saído, e eu imaginei que ele tinha ido para uma igreja, porque ele falou que tinha um pessoal de uma igreja que de vez em quando dava alguma comida para ele. Aí no outro dia eu fui, assim que amanheceu o dia eu fui
na casa dele, encontrei ele e ele recebeu aquilo com tanta alegria, mas com tanta alegria. E aí aquilo, mesmo assim, eu fiquei pensando, eu posso fazer mais, eu quero fazer mais por ele. Porque naquele primeiro momento que eu pude fazer foi dar o alimento, mas assim, né, ele tinha as outras necessidades, que tinha que voltar a energia da casa dele. Então, assim, aquilo me ardeu. Eu falei, meu Deus, eu preciso servir essa pessoa de qualquer forma. E aí, mas assim, foi porro, né, no momento. Foi. Então, Maravilhoso. Sim. Muito bom. Esse caso aí desse moço seria o caso de ficar acompanhando, porque já que a casa dele foi incendiada, ele ia precisar, né, de ter um lugar depois para ficar. Enquanto eu estava trabalhando, eu procurei tudo isso para ele. Na verdade, eu consegui um rapaz que é de uma igreja aqui, conseguiu fazer a instalação de graça. Aí ele tinha muitas contas da CELG por conta dele não trabalhar. Atrasado, eu conseguia bater as contas, consegui arrumar a casa para ele, né? A ponto dele conseguir ficar na casa. E aí, assim, mas e quando eu saí, eu perdi o contato com ele. Antes de eu sair, eu consegui também o contato da filha dele. Entrei em contato, a filha dele falou que ia dar um jeito de vir buscar ele. E como eu saí, eu não consegui mais falar com ele. Mas vira e mexe, vem ele na minha cabeça. Eu preciso ir lá para ver ele. Que bom. Então, esse ato seu, ele não foi filmado, ele não foi gravado, ele não foi divulgado, ninguém sabia. Nem nós do X, nem o Instagram, nem o Jornal Nacional, nem a Record, mas diante do Criador, isso aí está registrado. Isso é maravilhoso, né? Isso aí é o que vai contar na Ops Day, como é que fala? Ops Day. Na obra de Deus. Na obra de Deus. Na obra de Deus, é isso aí que vai ser contado. E outra coisa, o professor... eu doei processos para a rádio, porque a rádio também tem uma parte do programa que ela recebe, né, coisas para doação para as pessoas que precisam. E aí eu doei 2 cestas, né? Eu pude doar 2 cestas. Eu doei para a rádio porque as pessoas que precisavam tinham ido lá. E no momento eram aquelas 2 pessoas que estavam pedindo. E também, como eu conheço a pessoa que faz esse trabalho, sei que é um trabalho sério, né? Ele vai também, visita, averigua se a pessoa realmente precisa. Então eu doei as cestas. Eu fui lá entregar pessoalmente na rádio para ele passar para essa família. Aí ele me perguntou, achei engraçado que ele me perguntou, ele falou, Lília, você como é assistente social, você já saiu da prefeitura, e aí é momento político, você quer que eu divulgue o seu nome? Eu falei, não precisa, porque quem sabe que essas pessoas precisam, que eu doei, é Deus, e ele é necessário para saber, não precisa divulgar, não. E aí ele ficou achou interessante, ele falou assim, nossa, geralmente quem faz a entrega aqui de alguma coisa sempre pede pra gente anunciar o nome. Eu falei, não precisa, não. Olha, irmão, deixa eu falar mais uma coisa. Eu não esconder a outra, né? Fala, Miriam. Eu não entro nas lives já há muito tempo e hoje eu vim para falar. Pronto. Vocês hoje vão me aturar. Aturar nada, maravilha. Pois é. Mas olha, o que me chama muita atenção dentro da minha consciência é que o fato do professor Akel ter feito a tradução da Bíblia Codex na linguagem original. Como é que chama, meu Deus? Original, isso, me ajudem aí. Na linguagem original, a impressão que me dá é que nós já temos tudo que precisamos. Além da Bíblia Codex, nós temos os graus do 146 até o 322, além do grau 1 até o 145, fora os graus que não estão numerados. Sabe o que isso significa? Que nós não temos mais justificativa
nenhuma para não entrar no reino. Sim. Sim. Fato. Tá? Nós temos todo o conhecimento que precisamos para colocar em prática. Nós já temos que estar meia montanha andada. Para aqueles que começaram em 2008, 12 com ele, né? O percentual de cada um vai de acordo com quando começou. Para quem começou em 2012, a responsabilidade é uma, assim como os trabalhadores. Sim. Para quem começou em 2013, 14, 15, o percentual de comprometimento com o reino, irmãos, vai aumentando. Sim. O que eu fiz com essa verdade absoluta que o professor me deu? O que foi que eu fiz com ela? Eu usei para tirar foto com a Akel e postar no Instagram. Eu vou ser condenada, não sei nem se vou para a hologramação. Esse conhecimento foi para eu dizer que sou professora da filosofia. Eu não me classifiquei de professora, não. Me classificaram. Eu até me colho quando dizem que eu sou professora. Porque eu digo, meu Deus, me chama de professora. Eu não sou, não. Os professores da escola aqui de Aracaju são o professor Carlos, o professor Flávio, professor Teilinho, professora aquela que deu a entrevista naquele dia, minha querida Dani. São pessoas sábias, são pessoas que têm um entendimento. Eu não sei quase nada. Se me perguntar de geometria sagrada, daquelas coisas que o Henrique ensina, de disco voador que vai levar a gente, eu não sei nada disso. Mas o que eu sei é que essas coisas não são as principais para o reino. Eu me preocupo com o reino. Eu não me preocupo saber da matemática de 9 menos 3, de 6 menos 7. Isso eu me atrapalho toda. Então, como é que eu posso dizer que eu sou professora se eu não sei essas coisas? Eu não sou professora, não. Eu não entendo quase nada da cabala, sefirote de não sei o que, sefirote não sei lá, sefirote de um lado, sefirote de outro. Eu sei que tudo é Deus, tudo é o Criador. É Ele em cada formiga, é Ele em cada planta, é Ele em cada gota de chuva, é Ele em cada sol, é Ele em cada acidente, é Ele em cada trovão, é Ele em cada coisa do bem e do mal que acontece, é Ele. Mas não entendo nada de cabala de Salomão, de cabala de sei lá de quem. Eu não sei nada disso. Então eu não sou professora. Professor é o Israel, é o Rafael, entende tudo. Professor Henrique é um jovem que o cabeça boa Henrique tem para saber tudo, meu Deus. O que eu não sei, Henrique, já se eu corro para ele, ele me diz na hora, tudo bonitinho e direitinho. Agora tem uma coisa, eu sou professora do amor. Então, você tem eu sou professora, sabe de quê? Você tem Se um de vocês disser que está passando necessidade, eu sou professora. Eu vou mover céu de terra, inferno, o que for, para tirar vocês da necessidade. Eu não durmo, eu não como. Eu sou professora do amor, eu sou professora da caridade. Eu sou professora de arregaçar a mão, boy, para ir aonde tem necessitado. Se eu sou professora disso, me basta. Então eu sou grata ao Criador e eu sou grata ao professor Akel pelos ensinos, por tudo que ele tem envidado tanto esforço para nos ensinar. Mas, meus amados, olha, o que eu digo para vocês, ele diz para não chamar de amado, mas eu chamo de amado de coração, viu? Não é de boca para fora, não. Vocês são meus amores, sim, são sim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que nós temos que fazer
é entrar no reino e levar o máximo que nós pudermos conosco. Quando você ajuda alguém, você está tirando o sistema religioso da cabeça deles. Porque eles dizem, sabe o quê? O sistema nunca fez isso comigo. É verdade. Eles vão notar a diferença, não é com muito falar, não. Eles vão notar a diferença com a nossa prática. A prática do amor. A prática do socorro, independente de horário, de condição. Se eu tiver um pão, eu só vou ter meio pão, como aqueles dois lindos cantam. É isso que nós precisamos. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E não é por muito falar, porque falar o sistema fala. Eles não vivem. Eles vivem exatamente o contrário, e por isso as pessoas, estão saindo de lá. E tem outra coisa muito séria também. Não é fácil nem para nós trazer essas pessoas. Porque elas são desconfiadas de tanto que sofreram. Só um Tanto minutinho, que foram amassadas lá no costeiro. Só um minutinho, Miriam. Só um minutinho, Miriam. Aí tem que ter amor, tem que ter paciência e tem que ter muita prática do que Jesus viveu. Pode falar. Perfeito. Não, eu só ia pedir para você ficar um pouquinho em silêncio para ajustar a microfonia aí, mas ficou tranquilo, não atrapalhou nada, foi ótimo. Ô, Miriam. Eu queria falar. Você, só um minutinho, Sheila, já vou te passar já. Você, assim, deu uma senhora aula orgânica, né? Esse tipo de professor que a gente precisa ser. É esse tipo de professor que a gente precisa ser. Maravilha, maravilha. Fala, Sheila. Eu vou complementar com uma frase do professor Akel, que hoje eu passei a tarde estudando, me perdoe, eu tive uma imprevisto aqui em casa, tive que me ausentar, até nem deu tempo de falar. Tranquilo, Sheila. A hora que eu saí. Mas, enfim, é a professora Ilair, né, que estava falando, é isso, né? Não, é a professora Miriam. Miriam. Isso. O professor Akel, eu estava estudando a Códex e os graus hoje, ele falou uma frase de tudo que ele falou, complementando o que a Miriam falou, que é orgânico, que é a prática do amor. Ele falou uma frase que eu fiquei com ela a tarde inteira. Quem se aproxima da verdade corre o risco de ser condenado por ela. E que verdade é essa? É a essência que é o amor. Quem se aproxima, entende o amor e não pratica esse amor. E eu não estou falando, ela falou que ela é uma professora, eu não estou falando de quantidade de coisa, é qualidade, é o amor. Quem não faz aquilo que foi chamado para fazer, porque Cristo amou em prática, em verdade, vai estar condenado pela verdade, porque não praticou a verdade. E isso me chocou. É só isso que eu tinha para falar, para complementar. Perfeito. Muito bom, perfeito. Olha só, Sheila, o que fazia parte do slide, ó. Pronto. Olha aí, ó. Isso daí veio quando eu estava preparando. Eu falei, eu tenho que incluir isso. Olha aí, ó. Sim. Muito bom. Revelare. Gente, olha só, antes da gente partir para o 21, porque precisamos dar continuidade, eu quero aqui agradecer, né, a presença da Rubimara, da Juliana Oliveira, da Yara, que praticamente começou agora, né? Então, Lara, né? Lara. Yara. Yara é trabalhadora da última hora. Altair? Sim. A Yara, ela é perto de Campinas, né, Yara? Opa! Sheila, aí é contigo, Sheila. Bragança Paulista. Bragança Paulista, Sheila. Bragança. O pessoal de Piracaia, perto de Bragança, tá com a gente. Piracaia é perto, né? Piracaia é.
Pessoal de Piracaia tá com a gente Passa o contato pra gente colocar você no nosso grupo. Ah, sim, passo sim. E você tem uma amiga, não é isso? Não é você que... Eu mesmo. Eu apresentei a filosofia para ela, só que ela é de outra cidade, né? Não é da mesma cidade. E ela está estudando também. Só que tem algumas coisas que ela não entende. Mas como eu comecei agora também, tem algumas coisas que eu também não posso responder para ela. Por isso eu entro em contato com vocês para poder estar passando alguma coisa para ela também, né? Tá bom. Maravilha. Tá bom. Não, tamo junto, queria viu, Yara? falar. Tamo O junto. João queria falar. Fala, Rafael. O João queria falar. Miriam, O João queria falar. João? As palavras que você Sim. falou, eu vou ser sincero, me cortaram o coração. Porque eu lembro de João, né, o apóstolo João, ele não sabia quase nada do que Paulo sabia. Mas mesmo assim ele soube a essência. E não precisa de palavras bonitas, de coisas... Às vezes a pessoa fala, por exemplo, palavras bonitas, mas não é necessário, né? Sim, a gente verdade. precisa quebrar o nosso ego, a nossa ilusão, o nosso, entendeu? Diminuir, sabe? Exortação, como diz a Bíblia, sabe? Falar, não, acorda para a realidade, entendeu? Sabe? Dá um choque, que fala, não, eu quero ser aquela formiguinha, não aquele elefante, vamos dizer assim. Eu quero ser o menor, entendeu? E me cortou o coração, entendeu? E nós, engraçado, mas o engraçado é que o conhecimento, né, ele, vamos dizer assim, faz a pessoa inchar, né, não deveria também, né, mas acaba fazendo. Isso que você falou, sinceramente, do fundo do meu coração, cortou, nossa, foi um tapa na cara, entendeu? Sim. Obrigado, viu? Eu também fiquei muito emocionada aqui. Muito mesmo. Eu posso falar? É a verdade, nua e crua, né? É verdade. Quem doer. Posso falar? Pode falar, Rafael. Pode. Rafael, ó, depois que você falar, você vai emendar com a leitura do capítulo 21, viu? Emendo, perfeito, obrigado. Número um, era uma pergunta, mas eu acho que eu sei a resposta. Está sendo gravado, né, Altair? Sim, está sendo. Com certeza. Porque com esses altos e baixos, eu tive que reiniciar o computador, aí caiu a conexão 4, 5 vezes. Então, essa fala da Miriam, eu quero pegar ela na íntegra, mas a essência que eu deu para acompanhar, eu peguei umas partes que ela falou que tem sefirote para cá, tem sefirote para lá, mas eu sei que tudo é Deus, mas essas coisas eu não entendo e tal. Nesse ponto eu não sou professora, mas professor é Rafael, professor é Henrique e tal. Deixa eu colocar 2 pontos aqui que são cruciais, para a gente não fazer confusão, né, que é importantérrimo. Ela colocou o dom de serviço, né? Socorro. E de fato ela tem razão. Socorro. Desculpa. Obrigado. Nesse ponto ela tem razão. O dom de socorro, ele é superior ao serviço, porque o serviço, assim como o amor, é uma responsabilidade de todos nós. Paulo, ele orientando lá os coríntios, naquela confusão dos coríntios, ele coloca assim, que existem os dons e existe o amor. E ele diz que o amor é o caminho por onde se caminha com os dons. Então, eu posso servir, e servir é uma obrigação de todos nós. O próprio Jesus, ele falou para os 12, no primeiro ensino esotérico dele, ele disse lá que eles deviam anunciar o reino e deviam servir, ajudar as pessoas de acordo com a fé das pessoas. Então, servir é uma obrigação de todos nós. Fazer o que ela falou, por exemplo, de se acordar de madrugada, de ajudar as pessoas, dentro da nossa esfera de serviço.
Dentro da nossa capacidade. Porque dom é capacidade. Dom não é algo místico. Dom é uma capacidade. A Sheila, por exemplo, ela tem a capacidade de ensinar biologia, né, Sheila? Sim. Pronto. O Altair tem capacidade de ensinar as coisas da filosofia, mas também tem capacidade de ensinar informática. Sim. E por aí vai. Cada um tem uma capacidade. Então a gente tem que servir, ser o melhor, ser excelente, né? E como dizia Aristóteles, a excelência tem que ser um hábito, né? A excelência não é uma qualidade ética ou moral. A excelência tem que ser um hábito dentro da nossa esfera de serviço. Por isso que no socorro, e pegando as palavras da Miriam praticamente parafraseou o apóstolo Paulo quando ele diz: buscai com zelo os melhores dons. Então a gente tem que buscar esse dom de socorro. Sim. Paulo em Romanos vai dizer que tem o dom da contribuição, tem o dom da hospitalidade. Ou seja, existem dons que são práticos, não são dons pirotécnicos, né? Não são fogos de artifício. Porque a Miriam colocou esses dons, que são dons que a gente normalmente não busca. A gente muitas vezes busca os dons que são fogos de artifício. Os dons que é a lâmpada de árvore de Natal. Mas muitas vezes ninguém presta atenção naquela pessoa que pega um bloco de folheto. Eu vou lá na gráfica, imprimo um bloco de folheto da Filosofia X e vou distribuir numa praça. Aí eu descubro, tu tá com fome, me dá aqui teu contato para mim fazer uma cesta básica para ti. Ou então, tu tá doente, o que é que eu posso fazer por você? E no mano a mano. Isso não se faz na internet. Isso não se faz atrás de um teclado de computador. É vida na vida. É vida na vida. Eu olho por exemplo, o Rodrigo, olho pro Rodrigo e pro pessoal lá do Rio de Janeiro. Cheguei? Me desculpe o termo. Me desculpe o termo. Cheguei? Eu fico com inveja. Então, porque eu tenho esse desejo de fazer mais. Eu sinto dor no coração por não ter tanta condição. Ainda é mais do que isso, Rafael. Eu sei. Ainda é mais do que isso. Eu sei. Ainda é mais do que isso. Eu tô falando dentro da minha esfera. Eu só estou dizendo porque eu só estou assim lhe interrompendo pedindo licença, porque o dom de socorro vai ainda além disso que o Rodrigo fez. Eu só estou ressaltando para que vocês possam compreender. O dom de socorro põe em risco a nossa vida. Não é nada arrumadinho. É algo que pode pôr em risco a sua vida, até você mesmo morrer. É algo inesperado, né? É o inesperado, justamente. Exatamente. E o que acontece com o inesperado é que às vezes as pessoas têm medo. Eu vou contar um exemplo aqui rapidinho, posso? É bem rápido. Pode, claro. Tá, é bem rápido, viu? Só para vocês entenderem um pouco, algo que aconteceu comigo. Eu vinha determinado dia aqui, em Aracaju, para minha casa. Era mais ou menos já umas 10 horas, 10h30 da noite. E eu vinha sozinha no meu carro. E eu passei por um lugar, quando eu parei na esquina, para olhar os dois lados se vinha um carro, mesmo sendo tarde, o local era extremamente deserto e escuro. E quando eu passei, que eu vi que não tinha carro, eu passei pela rua. Quando eu olhei ao lado, debaixo de uma marquise de um prédio, tinha um moço dormindo naquela posiçãozinha no chão, com as duas mãozinhas debaixo das pernas. Aquela posição que a gente conhece. A noite estava bem fria. E eu parei o carro. E sabe o que eu pensei na hora? Eu disse, meu Deus, eu queria ter alguma coisa para cumprir esse moço. Eu estou ouvindo muito barulho, sou eu não, né?
Não, alguém está com o fone ligado com barulho aí, gente. Tá mesmo. Por favor, pessoal, desliga o microfone, deixa só para a professora Miriam continuar falando, por favor. Pronto, para melhorar. Depois a gente liga. Tá, então o que aconteceu? Quando eu vi aquela cena, eu desejei ter algo para cobrir aquele moço. Eu estava ali dentro do carro. Imediatamente veio assim na minha consciência que na mala do carro tinha uma malha que o meu neto usava para fotografar os clientes dele. Era uma malha de mais ou menos uns 3 metros ou 4, branca, grossa. Foi até um pouco cara. E na hora eu lembrei que eu tinha aquela malha. No momento eu pensei, meu Deus, é do meu neto. É a malha que ele usa para fotografar, para fazer pano de fundo. Era branquinha. Irmãos, eu não hesitei. Parei o carro num local muito perigoso. Parei o carro, fui para a mala, tirei a malha, fui onde o moço estava, cobri ele todo. Deixei cobertinho assim, do pescoço para baixo. Ele não acordou. Graças a Deus ele não acordou. E eu voltei para o carro e fui embora. Quando eu contei isso aqui, meu Deus do céu, aqui em casa, acharam que foi um risco muito grande. O local, um local escuro, já um pouco tarde, eu, mulher, sozinha. Aquele homem, não sei, podia ter acordado, sei lá. Mas o que aconteceu é que eu fui movida por fazer isso e eu teria saído dali sem ter feito. Na hora que minha consciência disse assim, tem uma malha no fundo do carro. Eu não poderia sair dali. Eu poderia até ser morta, mas eu não sairia dali se eu não fizesse o que eu fiz. Vocês estão entendendo? Sim. Se eu fosse embora, eu não dormiria pensando nisso. Por que eu não fiz? Por que eu não fiz o que eu devia ter feito? Então, são essas situações que eu considero que seja dom de socorro. É aquela coisa que acontece naquele momento, você não programou, você não espera. Ninguém está lhe filmando, ninguém está lhe fotografando, você está em uma condição de risco, mas você até pensa assim, se eu morrer, mas pelo menos eu cobri ele. O que eu não poderia era ter vindo para casa e não ter dormido, pensando por que eu não fiz aquilo. Na hora que minha consciência disse, a malha está no carro. Não me importei porque tinha que comprar outra para meu neto, não me importei, custasse quando fosse, eu compraria outra malha, mas eu saí dali, meu Deus, que felicidade, meu Deus, que alegria eu sair dali. Eu sei o que é isso. Sabendo que aquele moço ia passar a noite quentinho, enroladinho ali naquela malha. E o sentimento que veio no meu coração, o pensamento que veio, é que quando ele acordasse de manhã, sei lá, ele ia pensar, um anjo Com certeza. esteve aqui, me cobriu, até porque a malha era altíssima. Eu pensei, ele vai dizer, um anjo esteve aqui e me cobriu. Bom, se ele pensou isso, foi uma emanação de Deus, do Criador, tá bom, tá ótimo. Isso que eu queria passar para você. Ótimo, Miriam. Maravilha. Esse ponto aí é bem além do que eu falei. Porque o que eu falei é aquela ajuda já programada. Essa aí é a ajuda em que você... Inesperada. Inesperada. O seu código de configuração já é um outro nível. Já é um outro nível. Um nível bem diferente. É nesse ponto que eu ia falar. Como você mesmo pontuou, e alguém deve ter pontuado também, nem todos são assim. Nem todos são assim. Aí entrando no mérito dos dons. Quando Paulo vai falar dos dons, ele fala dos dons como um corpo. Ele fala dos dons como um corpo. Ou seja, nem todos têm esse dom. Só que aí Paulo, quando ele vai falar dessa questão, não é porque todos não têm o dom,
Vocês estão me entendendo? Uhum. Eu preciso saber, porque senão eu penso que eu caí. Não, tá bem. Paulo, em Efésios 4, ele vai dizer o seguinte, que Deus colocou algumas pessoas no corpo para ajudar o corpo a desenvolver a sua área de serviço. Sim. A desenvolver a sua área de serviço. Então, algumas pessoas vão ser, por assim dizer, melhores do que outras, mas não para se exibir. Não. Não para se exibir, não para ter vaidade, mas para ajudar outros, para ajudar os outros a desenvolver aquela área de serviço. A desenvolver aquela área de serviço. É nesse ponto que aí entra a questão do professor. O professor, eu prefiro a palavra que é normalmente utilizada, a palavra mais arcaica, mestre. Por que mestre? Porque mestre não é necessariamente aquele que ensina. Mas o mestre é o melhor em uma determinada habilidade. Por exemplo, deixa eu entrar no mérito. Eu gosto muito da área do videogame, sabe? Eu gosto muito da área do videogame. E dentro do videogame existe uma categoria de jogos chamada RPG, certo? Tem vários tipos. RPG, normalmente o RPG sempre vai ser numa medieval, cavaleiros, dragões, magos e coisas afins. Eu já estava acostumado com essa questão da evolução, porque você começa como um aprendiz, aí você vai virando um mediano, aí depois você vira um especialista, até você se tornar um mestre naquela determinada área. Por exemplo, eu escolho lá no jogo, eu escolho ser um espadachim. Eu escolho ser um guerreiro. Eu vou começar como aprendiz de guerreiro. Aí depois eu viro um guerreiro amador. Depois eu viro um guerreiro mediano. Aí depois eu viro um guerreiro profissional. Para depois virar um mestre guerreiro. Não é porque eu sou um mestre guerreiro, um mestre espadachim, um mestre mago, ou qualquer outra área, que necessariamente eu vou ensinar, eu vou ser um professor de como brangir uma espada. Não, eu vou ser o melhor naquela área. Eu sou o melhor lutando, eu sou o melhor soltando magia, eu sou o melhor curando, eu sou... Nesse ponto é que Paulo diz, nesse ponto que Paulo diz lá em Hebreus, que todos devemos ser professores. Ou seja, devemos ser os melhores na nossa área. Mas nem todos necessariamente ensinam. A esses, Deus colocou um grupo específico de professores que são mais no âmbito da teoria. Já tem outros que vão nos ensinar, como você está nos ensinando, a prática. A praxis. Tem uns que é a teoria, a doxia, e tem outros que é a praxis. Por isso que existe a ortodoxia e existe a ortopraxia. Existe o ensino correto e existe a prática correta. Óbvio, não é porque eu sou bom em ensinar que isso me deixa isento de praticar. Era o que eu ia perguntar. Pronto, eu tenho que praticar. Isso. Eu tenho que Até praticar. porque a pessoa que ensina, se ela não dá exemplo, ela não pode ser... Ela não vai ter autoridade naquilo que ela está ensinando. Perfeito. Só que nem sempre aquele que é bom no ensino teórico, necessariamente falando, vai ser tão bom quanto aquele que é um mestre na ortoprática. Sim. Ou seja, tem vezes que o professor vai ter que se sentar aos pés de outro professor para aprender como praticar melhor. Sim. E vice-versa. Não entendi não isso. Tá um pouco confuso, Rafael. Se ele ensina como é que ele não pode... Ele ensina como é que ele não pratica. Ele pratica, Rafael, explica melhor. Nem sempre um professor que tem o dom para teoria, vai praticar tão bem. Não estou dizendo que ele não pratica, mas ele não vai praticar tão bem
quanto aquele que tem o dom especializado na prática. É disso que eu estou falando. Você pode dizer, o Rafael, deixa eu usar uma alegoria. Deixa eu usar uma alegoria bem prática. Aí eu vou. É melhor. Melhor. Vou me colocar como metáfora. Vou me colocar como parábola. Você disse que eu sou um bom professor, certo? Só que eu, nessa área, aprendi com você. Ou seja, nesse momento, você, como professora, me ensinou nessa área. Em que eu assumo que eu preciso melhorar e preciso evoluir. Deu para entender agora? Sim, mas também eu não coloquei que eu sou professora nessas outras áreas. Porque eu não sei praticar essas outras áreas. Se eu dar uma aula por exemplo, de matemática ou daquilo que eu falei de ser piloto, eu nem vou ensinar, nem vou praticar, porque eu não sei nada. Eu preciso falar uma coisa, posso? Por favor, Sheila. Nem tudo dá para ser praticado, gente. Tem coisas que são faladas e que não dá para ser praticado. Tipo, vamos falar de matemática. Vai praticar matemática vortex? Você vai entender, mas não tem como praticar aquilo. Tudo bem? Sim. Você entende no seu consciência, tá entendido. Você entende. A geometria sagrada é lindo. Você pode entender tudo. Como você vai praticar a geometria sagrada? Eu vejo que a prática de algumas coisas, vou falar de novo, envolve atitudes com o próximo. O que adianta o professor falar? Temos que amar. E o próprio professor não tem amor na prática. Ele nem é professor. Ele está ensinando. Eu nem sei que tipo de ensino ele faz. Aquilo é uma falácia. Simples. Muito bom. Então, ele tem que separar o que é ser praticado, o que dá para ser praticado, e que é conhecimento por conhecimento, gente. Quando Jesus falou aqui, quando o Arthur falou da verdade, quem se aproxima da verdade pode ser condenado, ele está falando do amor. Ele está falando, obviamente, do sistema religioso, que ele não tem amor, prática. Muitas das coisas que a gente aprende na filosofia não tem como praticar ensinos profundos. Vou praticar geometria sagrada? Eu vou praticar. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não. Sheila, cortou um pouco, Sheila, cortou um pouco. Eu me identifico um pouco com Miriam. Miriam também, eu sou assim também. Eu não sei muita coisa de escola, de entender muita coisa, mas nessa prática de socorrer, de ajudar, aí já é comigo. Até... Gente, mas então, aqui. Mas a questão... Peraí, Ju. Conclui, Sheila. Sabe o que o professor Akel falou na questão? Ele falou assim, ó, que a gente vai saber, de fato, o que é socorro na grande tribulação. Que o nosso dom vai ser exercido assim, na intensidade, ali, naquele momento. Entendeu? Quem não exerceu hoje, vai ser exercido naquela época lá, com intensidade. A gente vai saber o que é caridade na prática e com intensidade na grande tribulação. Socorros com intensidade na grande tribulação. Sim. Entendeu? Você quer concluir o que você estava falando? Quê? Sheila? Você quer concluir o que você estava falando? Não, eu só quero... Sim, para ficar claro que quase tudo que o professor Akel ensina, sei lá, 70%, é super complexo mesmo. Muitas vezes entra na cabeça de muitos, elastifica a consciência, mas não se preocupe em prática. Aí você fala, eu sou professor e não consigo explicar isso. Tudo bem, porque de verdade, tem coisas ali que é super complexa, gente. Então não se cobre tanto. Muito. Se cobre na prática do amor. E não é, só um minutinho, Rafael, não é só no serviço. Amor não é só eu vou servir. Amor é uma palavra. Amor é numa atitude mínima. É no mínimo e no máximo. Amor é no dia a dia, como o Rafael falou, é vida na vida. Não se cobre, não se cobre. É nesse ponto que eu digo, observação, Sheila. Só 2 observações e eu vou para a leitura. Para não demorar muito. Já são 8h48, tem aula depois daqui. Tá. Número 1. Quando eu falo de serviço, é no mínimo. Sim. É serviço no mínimo.
eu lavar um prato, eu ajudar uma pessoa, eu ajudar um parente, eu me doar, isso é serviço. Isso é serviço. E não ser visto, né? O que a Miriam pontuou bem claro, né? É serviço e não ser visto. E quanto à questão desses outros pontos, assim, não é querendo ser o do contra. No momento tem o quero ser do contra. Mas, por exemplo, tem pontos ali, por exemplo, com relação à cabala, com relação à geometria sagrada, matemática vórtice e tal, que não necessariamente dá para se praticar, mas eles mudam a perspectiva com a qual eu enxergo a vida e me impulsionam a prática. Por exemplo, quando eu entendo pela cabala que todo mundo é Deus, quando eu entendo pela cabala ou pela geometria sagrada que Deus está em todo lugar, aquilo me impulsiona a valorizar muito mais o meu próximo, porque eu não vejo mais meu próximo como uma entidade separada de mim. Mas eu entendo que ele está conectado comigo. Ele é um comigo, independente dele. Independente se ele me ama ou se ele não me ama. Eu passo a ter um estímulo. É visão holística, isso mesmo. Aí, visão quântica, né? Visão quântica. Ou seja, esses ensinos, todos os ensinos, eles têm que nos levar para a prática, eles têm que ter um aspecto prático. Porque se for teoria, só por teoria, não vale de nada, a gente não está fazendo nada. Não. Tem muita, igual o sistema religioso. Você vai para o seminário de teologia, 80%, 90% do que é ensinado lá dentro é pura retórica, é puro academicismo. E não serve de nada. Tudo que a gente aprende tem que nos estimular para a prática. Mas, óbvio, a prática por excelência vai ser a prática do amor. Eu queria... Posso comer? Só finalizando rapidinho, Rafa? E vai agregar valor? Vai. O amor tem 5 linguagens, tá, pessoal? O amor tem gente com o microfone ligado. Tá fazendo barulho. Desliga o microfone, por favor, pessoal. O amor tem 5 linguagens, tá? Depois vocês podem aprofundar nisso. Qualidade de tempo, serviço, palavras de afirmação, dar presentes e toque físico. Então, só para ficar claro que tem 5 linguagens do amor dos seres humanos, tá? Aprofunda um pouco nisso, depois até posso mandar para o Altair e ele joga para vocês dos grupos, porque isso tem a ver com o que a gente está falando. Gary Chapman. Ótimo. Sim. Eu conheço, eu vendi muito esse livro na época que eu trabalhava em livraria. Sim, indo para a leitura. Passa aí, Altair. Bora. Deixa eu concluir só aqui esse assunto com só uma observaçãozinha bem rápida, por favor. Por exemplo, sobre a prática do ensino. Vocês acham que um pai, quando diz assim para um filho, meu filho não fume, meu filho não beba, assim, exageradamente, claro, para se tornar um bêbado. Meu filho, não minta. Vocês acham que isso é ensino? Sim. Mas o pai bebe para ficar bêbado, o pai fuma e o pai mente. Então ele está ensinando, mas ele não tem prática. Isso. Então o que eu falo com o ensino com prática é aquilo que, por exemplo, nós assistimos nos graus do 1 ao 322, o professor Acre, mais os que não são numerados. E que a nossa consciência, que não precisa ninguém mandar, nossa consciência diz assim, isso que você está aprendendo, você ponha em prática. Aí não precisa sublinhar geometria sagrada, cabala, ou os assuntos do... Não! A nossa consciência, ela é quem vai me dizer, dentro do que eu estou aprendendo, o que é que eu preciso colocar em prática. E a experiência que eu estou passando hoje para vocês é o que dentro do que eu tenho aprendido, eu tenho vivido, e eu já tenho vivido isso antes mesmo da filosofia X. Só que agora com uma consciência ainda muito mais evoluída. Se antes eu já tinha
essa disposição, com relação à prática do amor, da caridade, de ajudar, de socorrer, hoje isso é muito mais evidenciado. Muito mais evidenciado. Nós, na escola aqui de Aracaju, eu sempre estou perguntando, o irmão Altair e a Ju, que fazem parte do nosso grupo aqui no chat, eu sempre estou perguntando se os irmãos estão bem, se estão precisando de alguma coisa. Outro dia, um irmão no interior aqui, o gato mordeu o tornozelo dele, eu fiquei aqui em casa sem saber o que fazer. O lugar é longe, mas eu perguntei ele, irmão, você está precisando que a gente vá aí? Ele disse, não, minha irmã, não precisa vir. Mas nós reunimos tudo que podíamos para ajudá-lo. Eu fiquei sem saber nem o que cozinhar na minha cozinha. Eu ia para o armário e era para ir para a geladeira, ia para a geladeira, era para ir para o armário, preocupada com a situação desse irmão, como se tivesse sido em mim mesma, algo em mim. Então é isso que eu quero passar para você. E tudo que a gente vê nos graus da filosofia X, vamos pescar aquilo que a nossa consciência diz, isso você tem que viver. Isso é necessário para você entrar no reino. E outra coisa também, irmãos, que eu aprendi depois da filosofia X, é que eu não me apego a um centavo de dinheiro nessa vida. Nada, para mim, tanto faz ter, como não ter R$1. Eu talvez me sinta até melhor se eu não tiver. E isso é maravilhoso. Você se sentir livre, completamente desapegada. O meu desejo é que tudo que venha para minha mão, eu possa estar com minha consciência plenamente ativa para saber quem está precisando de ajuda. É a coisa que me dá mais prazer e alegria. Não me importa se é um pão que eu vou comer, não me importa se é um copo de água, não me importa nada, nada, nada nesse mundo me tem apego mais. Não ocupa coisa material, não ocupa mais o meu coração. Eu desejo muito mais que alguém tenha do que eu mesmo. E eu quero colocar, irmãos, isso aqui, isso que eu estou falando, à disposição de todos vocês. E qualquer um que precisarem de algo. Que vocês podem contar com a Miriam, aqui da Escola de Jesus de Aracaju. Se for algo que precise ir, eu vou. Pego um avião, pego um jumento, pego um trem, pego o que for e eu vou. E eu vou, seja onde for, eu vou. Maravilha. É isso que eu quero, que eu quero viver. Eu quero viver isso. Eu também. Eu quero viver isso. Tá bom? Minha fala por hoje acabou. Grato, Miriam! Aleluia! Eu também quero viver isso. Valeu, Miriam. Eu quero viver isso.